Olha, a gente vai agora falar com o Adeval Marques, não é? Ele publicou no site uma pesquisa, não é? Que está para ser feita em Canindé e que a qualquer momento pode ser divulgado. A gente já está aqui na expectativa, né? Está gerando muita expectativa, muitos comentários na cidade de Canindé. A gente chamou ele aqui para conversar sobre essa pesquisa, para a gente fazer uma análise de cenários aqui, de cenário político aqui em Canindé de São Francisco. A Amanhecer FM que está trabalhando num projeto, Adeval, para a gente fazer uma entrevista com todos os pré-candidatos. E a gente está esperando fechar aí, porque eu acredito que muito pré-candidato, daqui até janeiro ainda vai fechar muita coisa. Então a gente está esperando aí para chamar todos para vir aqui para uma entrevista. Mas seja bem-vindo aos microfones da 104.9 e obrigado por aceitar o convite. Sempre, Bruno, sempre. Obrigado, eu que agradeço, porque a gente precisa fortalecer sim o papel da imprensa de Canindé de São Francisco, e eu me sinto parte dela porque sou um comunicador, comecei na área de blog e aí estamos aí já há praticamente 8 anos com o nosso trabalho. Mas boa tarde aos ouvintes, né? E estamos aí, vamos tocar a entrevista aí, pode ir. Então, como você enxerga o cenário político hoje de Canindé, nessa perspectiva das várias pré-candidaturas que surgem nesse momento? A gente tem em torno de 6, 5 pré-candidaturas, não é isso? Hoje em Canindé, praticamente. Primeiramente, Bruno, era preciso que a gente definisse realmente quem são esses pré-candidatos. Assim, na minha leitura, o primeiro que declarou pré-candidatura em Canindé foi o ex-prefeito Orlando Porto de Andrade. Inclusive, a gente fez um vídeo em 2013 com ele, já naquele tempo, ele dizendo que seria, sim, um pré-candidato de acordo com a situação dele. E de lá para cá, só surgiu declaradamente aí agora Hildo Joaquim, que é vereador, que dia 5 vai lançar a sua pré-candidatura oficial. Inclusive, com apoio aí de Missinho Balbini, que é secretário de Esportes, e que ontem nós fizemos uma entrevista de vídeo com o Missinho, Hildo também marcou com a gente. E esse vídeo já está na nossa página, disponível na nossa página, já enviamos para o WhatsApp aí, para o Facebook. Mas assim, num plano mais amplo, até agora ninguém mais se definiu. A exemplo de Hildo e Joaquim, fora deles dois não tem mais ninguém. O que a gente ouve no cenário é de possibilidades. Por que possibilidades? Porque até que se diga eu sou, me declarei, como foi o caso de Hildo dizer, como foi o caso do ex-prefeito Orlando Porto de Andrade, ninguém mais fez. Ninguém disse assim, eu sou pré-candidato. Porque na hora que disser, o Revista Canindé, que agora é a Revista Sergipe News, mas continua a Revista Canindé, vai publicar também, independente de ser exclusividade ou não. Mas até agora não teve ninguém mais definido, só Hildo e o ex-prefeito Orlando Porto de Andrade. Hoje nós temos alguns grupos aqui, né? Tem o grupo Orlandinho, que já tem se colocado, o Hildo, que já anunciou que vai lançar a candidatura. Tem aí uma história de Punk ou Luciano, né? Punk já se declarou lá atrás pré-candidato, né? Ninguém sabe se ele vai continuar nessa perspectiva de segurar a pré-candidatura, né? Mas há já uma conversa de bastidores, de que é uma conversa entre os dois, entre ele e Luciano aí, para ele ou Luciano sair candidato e vice-versa. Tem o famoso Cachorrão, que eu não sei como é o nome dele, não é? E também Rosa Maria. Como é que se enquadra nesse cenário? Como você avalia Rosa Maria, ex-prefeita Rosa Maria, nesse cenário, né? E o prefeito Heleno Silva? Heleno Silva sai candidato, não é candidato, e se ele não sai, quem será o apoiado? Primeiro é o seguinte, aqui em relação a Punk e a Luciano, a gente tem uma novidade. A gente está segurando porque você sabe, você é jornalista, você sabe que o papel da ética dentro da comunicação é muito importante, senão você acaba perdendo a credibilidade. Mas nós temos uma surpresa em relação a Punk e a Luciano. Em relação a Dilson Galindo, que é o chamado Cachorrão, nós temos também outra novidade. Eu não estou querendo criar um mistério, né? Porque o pessoal pede mesmo, Bruno, para segurar. Infelizmente, a gente tem pago um preço caro por isso. Porque o cara disse, você colocou lá uma deixa, mas não declarou com todas as palavras o que é. Infelizmente, eu tenho que pagar esse preço. Mas nós temos sim novidades com esses dois casos. Em relação a Heleno Silva, ele fica reafirmando que não vai para a reeleição. E até porque não pode mesmo. Né? Ele deu um discurso lá na inauguração do Centro de Artesanatos que deixou muita gente em dúvida, né? Eu tenho conhecimento do discurso, inclusive até a gravação. Mas assim, em relação a Heleno Silva, se ele chegar hoje, da maneira como, a minha análise, a minha leitura, da maneira como ele incentiva
né, a candidatura de Rildo. E quem está dizendo é Adeval Marques, publicamente aqui. Do jeito que ele incentiva a candidatura, pré-candidatura de Rildo. Com o apoio dele. Ele, depois de incentivar, ele der para trás, aí isso é algo já que parte até para o campo da relação pessoal, porque isso aí não é mais político. Você empenha a palavra, você dá subsídios ao cara, dá gás, dizendo que vá, e depois você volta atrás. É muito relutante, é questionável essa postura para um líder político, que é Anderson Francisco, que teve uma base muito sólida, da qual o Rildo fez parte do processo político dele. Essa é a minha leitura. Em relação à Rosa... Mas do ponto de vista dessa leitura, você considera que seria injusto o apoio de Heleno, né, a Rildo e não a Pedrão, já que o Pedrão também vem do grupo de Heleno Silva? Aí é onde está. Até o momento, na minha leitura, Heleno só deu oxigênio para Rildo. Inclusive, até intimamente, a gente chegou a conversar algumas vezes, eu não publiquei porque ele pediu reserva, mas publicamente ele disse a mim que Rildo tem grande chance de ser o candidato dele. Há quem diga, no cenário político de Candidato Francisco, que Heleno está fritando o Rildo. Porque aí surgem outras expectativas por parte de outros políticos que também têm possibilidades, sim, de lançar o seu nome um pré-candidato a prefeito e ter vitória. Depende de grupo. Você sabe que eleição é o quê? É grupo, é sintonia, é equilíbrio, é planejamento. O grupo é isso. Agora, se você... Tem uma frase que diz assim: nenhum vento ajuda a um barco que não sabe a que porto quer chegar. Heleno tem que definir o que de fato quem vai ser o pré-candidato dele. Porque o PRB, todos sabem, tem várias matérias aí na internet, Bruno. O PRB tem intenção de fazer candidatos em todo o estado de Sergipe, na Cotinguiba, no Alto Sertão, em Porto da Folha, Raimundinho. Em Monte Alegre, Nena. Poço Redondo, Doutor Júnior. Em Glória, irmã de Jairo. Candidato de São Francisco, onde Heleno está, foi o único lugar que Heleno não declarou. Aí, volto atrás, um dia desse, numa reunião ali num certo gabinete, eu peguei uma pressão muito forte. Porque queriam que eu declarasse, porque eu coloquei, o site colocou, oficial. Heleno declara que Rildo é o candidato dele, pré-candidato dele. Eu paguei um preço absurdo. Embaixo eu não declarei o nome da fonte, mas já alertei para essa fonte. Inclusive, uma pessoa muito respeitável em Canindé. Se isso for blefe, aí eu vou escrever o artigo dizendo quem foi, porque eu não posso pagar esse preço na informação, Bruno. Porque, você sabe, quando você coloca uma informação dúbia, você perde credibilidade. Eu não sou da linha que é de admitir, escrever algo e alguém dizer lá, é mentira. Você acha que eu vou expor, Bruno? Você acha que a Rádio de Manhã Cedo você vai chegar aqui e dizer Adeval Marques é isso e aquilo, sem ser? Você tem que ver que nós somos pessoas esclarecidas. Você vai pagar um preço por isso. Então eu não vou escrever qualquer coisa e botar lá para um sujeito vem à minha procura e botar um processo. Então o que eu coloco ali é procedente. A Sociedade de Canindé São Francisco tem a certeza disso. Tanto é, Bruno, que graças a Deus hoje nós somos uma referência no Alto Sertão na informação. Então a gente tem muita coisa para passar. Desses nomes aqui, quem você espera que seja citado nessa pesquisa? Deixa eu concluir, Rosa. Sim. Você falou de Rosa. Olha, minha leitura sobre Rosa é o seguinte. Infelizmente, indiscutivelmente, Rosa deixa uma grande lacuna em Canindé de São Francisco com essa ausência dela. Uma mulher que conseguiu, estava como prefeita na gestão, substituiu o prefeito Genivaldo Galim naquela situação toda. De lá para cá ela veio sempre apoiando e aí veio um quadro suscetível de derrotas, perdeu 2 para Orlandinho e agora conseguiu, mais uma vez, conseguiu com o Heleno colocar, através do apoio do grupo, que ela ainda é liderança no grupo dela, conseguiu colocar Heleno aí na prefeitura. O que é que acontece? Rosa pega, e aqui eu estou falando como um cidadão de Canindé, como um escritor de site, né? Estou colocando também como um historiador, porque é a minha área de história. Rosa Maria, depois da eleição, Rosa Maria foi embora. Rosa Maria vem aqui esporadicamente, e a lacuna que eu deixo é isso, porque deixa esse grande vazio. As pessoas se perguntam, e Rosa, eu não vejo... Aí Rosa usa como álibi, como um termo que não aparece aqui, por falta de tempo, e diz aqui, vamos considerar que seja, mas não é. Isso não é próprio da figura de uma liderança. Então, Rosa Maria hoje ainda tem imagem política, ainda tem imagem da mulher, ainda tem representação em Canindé São Francisco. Mas isso nos bastidores já começa a ter alguma mudança aqui e acolá. Alguém já começa a se posicionar
contrário a esse posicionamento. O nome de Rosa como apoio ainda é forte. Não resta dúvida, ela consegue unir e agregar. Mas pode ser o fiel da balança. Se ela conseguir manter essa sintonia com os grupos, com as lideranças, e conseguir surgir no meio da população, nesse processo de 2016, que eu vinha falando ontem aqui com o Missinho, que a gente entrevistou ontem, lá no campo, se ela conseguir prolongar essa imagem dele para a nova sociedade, para essa geração nova que está aí, que não conhece nada da história de Rosa, o mandato de Rosa, essa turma de hoje que está com 18 anos, esqueceu, Missinho. Esqueceram de Genivaldo Galindo, essa que é a verdade. Essa juventude, você conhece muito bem a memória idílica. O que é a memória idílica? Essa memória jovial. A gente consegue sustentar e guardar para o resto da vida, na memória idílica, os primeiros anos, até os 20 anos de idade. Você não esquece a primeira surra, a primeira namorada, o primeiro restaurante, o primeiro carro, a primeira moto, a primeira transa. Isso está na memória idílica. Então, para os jovens, muita gente não conheceu Rosa Maria numa gestão, não conheceu Rosa Maria assim, atuando mesmo. Conhece Rosa Maria de 4 em 4 anos, então ela tem que rever isso, inclusive prometeu fazer uma entrevista de vídeo também com a gente, para a gente falar assim, mas eu estou fazendo essa leitura, é uma crítica saudável nesse momento, só para enfocar o meu ponto de vista de maneira sincera. Você falou aí quem, Punk? Punk, você já disse que tem uma novidade que ainda vai ser publicado com o Luciano no site, né? Com o Luciano. Rildo, há comentários também na cidade de que há a possibilidade do Heleno não apoiar o Rildo, porque não se vê um empenho do próprio Heleno ou algo que confirme da parte dele, esse apoio a Rildo. Não é? E até o próprio Rildo, em entrevistas aqui na Amanhecer FM, ele não tem certeza disso. Inclusive, quando ele lança o candidato, inclusive na entrevista que ele deu a você, na revista Canindé, ele disse que com ou sem o apoio de Heleno, né, ele vai ser candidato até com o apoio de João Daniel. Você não sabe o quanto de felicidade eu tenho com essa sua análise e a pergunta, porque você puxou uma vertente histórica. Você lembra do que aconteceu com o Orlandinho? Veio o primeiro ano de mandato, ele não trabalhou de ninguém, por quê? Primeiro mandato dele, por quê? Porque ele tinha intenção de quê, Missinho? De ser o segundo, se reeleger para a eleição, se reelegeu. Aí vem o quê? 2008 a 2012. Foi o que o Orlandinho fez. Não trabalhou o nome de ninguém. Não trabalhou o nome de Punk, não trabalhou o nome de um sucessor, não trabalhou o nome do próprio Edinaldo da farmácia, ele não trabalhou o nome de ninguém. E aí, você sabe que a nossa Canindé, e eu moro aqui, posso dizer isso porque estou aqui há 17 anos, em relação à política, é uma cidade de muita especulação. O senhor até me respondeu a pergunta em relação à especulação que está no vídeo. Então, se especula muito sobre todas as situações. Na época que Orlandinho estava prestes a lançar o pré-candidato e não trabalhava com ninguém, você não viu Orlandinho apresentando o candidato, você não viu Orlandinho andando com ninguém, e diziam-se aí, nas especulações, na miúde, que Orlandinho dizia, não, a política de candidato eu já sei como é que eu faço. Quer dizer, abre aspas, eu vou deixar aí 3 reticências aí, porque eu não quero dar detalhes aqui, mas foi infelicidade, foi. O que aconteceu? Punk veio com o processo com Adriano e Luciano, se juntaram, formaram o G5, só para lembrar, historicamente falando, formaram o G5, né? E daí, foi o que aconteceu? Tomaram o poder de Lino Duarte, racharam com quem? Com Orlandinho. Lá na frente, esperava-se que Orlandinho colocasse Punk, não colocou, mas Punk ficou, continuou ali na Câmara, depois se acertaram todo mundo, Punk continuou dirigindo a Câmara, e Orlandinho veio lá no final, colocou quem? Edinaldo da farmácia. Marcones, que era o vice, tinha a intenção, inegável, a sociedade sabe disso, que a gente escreveu muito, Marcones tinha a intenção de que fosse o candidato de Orlandinho. Não foi escolhido Edinaldo. Edinaldo aí sondou, viu que não era praia dele, o próprio Orlandinho na Xingu FM disse o quê? Que Edinaldo declarou que não era praia dele. Então Edinaldo fez o quê? Recuou. Orlandinho demorou-se 3 dias, 4 dias, Edinaldo volta. Foi o que aconteceu, perderam a eleição. Então, a figura do líder é importante para se trabalhar o próximo gestor. Eu lhe pergunto, Heleno vem trabalhando o nome de Rildo? Heleno não vem trabalhando o nome de ninguém que anda em São Francisco. Heleno não trabalhou o nome de Missinho, Heleno não trabalhou o nome de Rildo, Heleno não trabalhou o nome de ninguém do grupo dele. De ninguém, absolutamente do grupo dele. E nem do grupo de oposição. Agora, Heleno tem intenção de fazer o sucessor dele? Tem.
Porque ele já disse que em todo o Alto Sertão e o estado de Sergipe ele quer deixar candidato pelo PRB. Mas não se trabalha. É daí é que vem a fala da sociedade de dizer que, a miúde aí, de que Heleno está fritando o Hildo, porque não declarou ainda. A grande esperança de Heleno era que Hildo fosse para o PRB. Hildo não foi. Hildo preferiu ficar ali com o João Daniel e fazer esse trabalho de formiguinha que está fazendo agora. E está tão provado que ele conseguiu aí essa união com o secretário de esporte, com o grupo do PT, com o grupo do PT, e Missinho declarando que está fechado e vai trabalhar outros apoios aí. E uma coisa que você tocou importante aí, né, e a gente vem ouvindo também muitas especulações referentes a essas obras atrasadas que o governo o governo Heleno Silva tem acelerado de forma absurda, como por exemplo a Praça da Bíblia, que passou um tempão parada, e de repente foi inaugurada agora o posto de saúde da Olaria, que tanto foi denunciado pelo Revista Canindé, antigo Revista Canindé, pela Amanhecer FM, pelos nossos da Coirmã, e agora vai ser acelerado. Agora ele já está anunciando que possivelmente vai estar inaugurando antes do final do ano, Então você se enxerga também, deixa uma lacuna, uma dúvida aí no ar, se de fato, com todo esse trabalho que ele está fazendo agora, de querer acelerar essas inaugurações, esses prédios, essas obras, se de fato ele não quer ser candidato, ele quer recuperar o tempo perdido, Tem toda essa discussão aí na cidade. Pode ser. Estratégia política é o que não falta. Ele é um sujeito muito habilidoso. As pessoas tenham em mente que ele começou como deputado estadual, e aí cresceu, foi para federal 2 vezes, foi secretário de Agricultura, tal, e até pleiteava para senador, que na minha leitura ele não vai mais. Mas enfim, estratégia política pode ser. Só que eu acredito que Canindé está vivendo muito, Bruno, um processo de maturidade política. As redes sociais, e aí eu queria abrir uma aspas aqui para o fenômeno do WhatsApp, que deixou todas as outras redes sociais aí no chinelo, que a comunicação já é muito instantânea, todo mundo hoje é repórter, sabe disso. Um site quer dar um furo, o cara já disse o detalhe e tudo já passou. Então, ninguém é dono mais hoje da comunicação. Então, assim, Heleno hoje, para reverter essa situação, essa visão, que infelizmente ele vai pagar um preço caro por isso, porque são 3 anos de administração, aí pegou essa queda de receita de CMS, é inegável que pegou, teve essas coisas, essas demissões, porque a cada 3 meses, aí se chegava ao limite prudencial da folha, saía pai de família, aí daqui a 2 meses, ou daqui a 15 dias, 5 dias, contratava de novo. Já estamos aí no 5º impacto de demissão. É um impacto atrás do outro. As obras que se pensava fazer... há uma probabilidade de ter impacto agora, demissão de novo. 7,5 milhões em 2016, que ele declarou ontem, a gente conversou, eu publiquei, uma série de coisas. Tem um distrito industrial que não saiu, Ou seja, existe sim Canindé de São Francisco com uma imagem muito negativa na gestão. Mas há quem diga, os analistas de plantão, e olha que Canindé tem uns 4 bons, acredita que a Helena ainda sai na campanha aí para fazer o sucessor dele com 30% dos votos. Tem aí, você não vai perguntar, mas eu já queria entrar um pouquinho. Tem umas pesquisas aí que estão fazendo escondidas, que é crime. Você pode fazer, mas se você publicar sem registrar, você sabe que é crime. Então estão fazendo essas pesquisas para ver o comportamento do cenário político, que até agora só tinha declarado um. Vamos ver agora como é que fica a próxima pesquisa, com mais um candidato declarado, já declarado, que a pesquisa tem que dizer, declarado, para a gente ver como é que fica. Mas há uma leitura de que o candidato de Helena ainda sai com 30% dos votos. Mas 30% você vai ter que trabalhar no mínimo 20% mais para se chegar a uma vitória. Então, é uma situação para Heleno desgastante. Adeval, muito obrigado pela sua participação. Agradeço. Esteja à vontade para fazer as considerações. Eu queria concluir a parte da pesquisa que você não perguntou. Sim. Porque existiu muita dúvida. Olha, a pesquisa que a gente está fazendo é a empresa padrão, Canindé São Francisco. A fonte, infelizmente, eu não posso revelar, porque me pediu segredo. Quem encomendou no caso, né? Isso. Mas a pesquisa vai ser... Mas só para você não vai revelar o nome da pessoa. Não. Mas faz parte de um grupo político? Faz, porque quem tem interesse, Bruno, é político. Faz de um agrupamento político. Então,
deve estar sendo registrada no TRE, né? E aí a gente vai divulgar também para o conhecimento público, mas é procedente, essa não vai ser aquela para consumo próprio interno. E na próxima semana, mais ou menos, no máximo na outra, a gente já vai estar divulgando aí. Para finalizar, para deixar o senhor falar aqui, eu só queria tirar uma dúvida aqui das pessoas, Bruno, que estão me reclamando que a gente, quando coloca o link lá do antigo site Revista Canindé, não estava entrando. As pessoas, no final do .com, porque a Revista Canindé não tinha .com, não tinha BR, só tinha .com. Aí começaram a colocar o BR porque a gente registrou. Olha, o site continua sendo a Revista Canindé, mudamos o domínio em detrimento, graças a Deus, de um crescimento que nós tivemos, né? Então colocamos o nome Revista Sergipe, porque a gente pensa também em abranger outros locais. Mas a página ainda é Revista Canindé, as pessoas podem digitar Revista Canindé que vai entrar o Revista Sergipe News. Quero também dizer que hoje, quem puder acessar aí, veja um vídeo aí, a gente está fazendo uma bateria de vídeo, o nome é Série Entrevista News, eleição 2016. Começamos aqui com o Missinho Bobinho, já temos mais uns 2 entrevistados, mas a gente preferiu lançar logo o vídeo de Missinho porque ele se declarou em apoiar a Rio. Mas vem outras entrevistas aí com o Luciano, com o próprio Rio e com outros aí. Então, eu é que agradeço o espaço. Estou aqui sempre. Que amanhecer me chamar. Se for do jeito que a gente marcou de com antecedência, dá para mim. Show de bola. E acho muito interessante a gente fortalecer, Bruno, o papel da imprensa em Canindé São Francisco. Que no estado de Sergipe, nas cidades pequenas dos interiores, é a cidade que tem a imprensa mais forte. Mais forte ainda do que Glória. Por aquilo que parece, apesar do número de sites que tinha lá, e hoje só existe o Mais Glória. Então, parabéns no trabalho de vocês. Parabéns aí todos nós que fazemos imprensa aí. Vamos adiante aí, começando esse novo processo de 2016. A partir de quinta-feira nós temos repórter exclusivo de Aracaju, Tony Corrêa, trazendo informações exclusivas para a Amanhecer FM, programa Fala Cidade. Sem falar em Carlos Dias, né? E sem falar em Carlos Dias, né? Grande aquisição aí da Amanhecer FM. Começa nesse sábado agora, dia 5. Na quinta-feira ele está batendo um papo legal aqui e vai ter uma entrevista exclusiva com revista Sergipe News. Obrigado, Bruno. Boa tarde aos ouvintes. Mais uma vez, estamos à disposição. Nós que fazemos o site Revista Canindé, queremos agradecer a você pelos acessos e a audiência que credibiliza os nossos trabalhos com a marca de mais de 1 milhão de acessos. Revista Canindé, construindo páginas da nossa história.